Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Bianca, sou assessora de direção aqui da Mundo dos Vistos. E hoje a gente está num podcast para falar sobre os principais motivos de negativa do visto americano. Eu estou acompanhada do Marcelo Pinto, nosso CEO, Valder Gomes, nosso consultor de visto americano, e a Letícia Oliveira, que é a nossa supervisora do setor. Então, o objetivo agora é a gente falar sobre os principais motivos de ter o visto negado. Assim, não é uma fórmula fechada, né? Não é 1 mais 1 é igual visto negado, não. Depende de cada pessoa, depende de cada situação. Bom, podemos falar da questão... É fácil, né? Da aplicação errada, né? Tanto da questão do preenchimento do formulário DS-160, que isso faz total diferença no ato da entrevista. Sempre lembrando trabalhar com informações verdadeiras, né? Então, essa é a primeira etapa do preenchimento que é importante ali, que é o início. Então, tendo as informações corretas dentro do perfil de cada solicitante. Então, essa eu tenho como a primeira questão aí. Eu acho que é uma das principais, né? Tá preenchido errado. E uma coisa que eu acho também que pode acontecer, e realmente acontece, na pessoa desconhecer para onde que ela tá indo e coloca qualquer coisa no formulário. Isso. Então, chega no formulário e coloca lá, sei lá, eu vou pra Flórida ficar 10 dias. Aí, na hora que chega na entrevista, o oficial pode questionar, você vai fazer o que na Flórida? A pessoa fala, quero ver a neve. Acontece. Já aconteceu casos, não foi para os Estados Unidos. Tive um cliente que foi para o Canadá. E aí, na que chegou na imigração, o oficial perguntou para ele, né? Era verão lá, o que ia fazer, quanto tempo que ia ficar. E a moça falou que ia ficar uns 10, 15 dias e tal. E foi para uma análise secundária. Abre a mala, quero ver. Tava cheio de roupa de frio. Meu Deus. Nossa. E tava no verão. Ou seja, ela ia ficar no mínimo 4, 5 meses ali para esperar o inverno. Então, falou tudo mentira lá. E no formulário é a mesma coisa. Se desconhecer o roteiro, porque você precisa ter um plano. Você quer tirar um visto americano, você precisa saber mais ou menos para onde você quer ir. Se você quer ver, se vai para Las Vegas, se vai para Flórida, se vai para Nova York, enfim, para onde que você, o que você pretende fazer, o que você quer conhecer lá. O tempo médio que você pretende fazer, que também não adianta você colocar no formulário que vai ficar 2 meses lá. Só que na sua documentação você pega e fala que só tem 1 mês de férias, ou você não tem o dinheiro suficiente para ficar 2 meses lá. Sim. E também é um problema. Então, isso daí também é um grande motivo de visto negado. Mas, reforçando aquilo que você falou, sempre trabalha com a verdade. Sim. Então, se você vai fazer 2 meses, você tem condição para ficar lá 2 meses, fala que o tempo vai ficar. O próximo motivo? Acho que falta de documentação, né? Chega lá e o oficial quer ver o seu extrato bancário, o seu imposto de renda, e você não tá com esse documento em mãos. Então, é sempre importante reunir tudo aquilo que comprova que você tá falando a verdade, né? A respeito do seu perfil, pra na hora que chegar ele pedir falar, poxa, eu não trouxe. Aí o oficial não tenho como analisar, então vou ter que negar, né? Já aconteceu muito da gente orientar o cliente achar que não é necessário. Ah, mas meu imposto de renda tem muitas páginas. Ou, nossa, sério, precisa levar extrato dos últimos 90 dias. Ah, porque o primo do meu irmão não precisa levar nada. Mas ele né? não pediu nada, né, pra fulano. Mas pra cada entrevista, pra cada pessoa é de um jeito, né? Por mais que seja algo que eles digam que é padronizado. Então, a falta de documentação é algo também que pega bastante. Porque como você vai comprovar? O oficial não vai acreditar só na sua palavra, ele quer provas. Então, precisa ter essa documentação. Eu não sei se você percebeu, ou se é uma percepção minha, mas assim, quando a pessoa vai sem nenhum documento, o oficial ele costuma pedir. Eu acho que ele vê ali pelo vidro, falou, essa pessoa não trouxe nada. Sim. Aí pede um documento, aí justifica a negativa. Sim. Porque pedir um documento não tem, justifica. Sim. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Outra coisa que eu acho também que pega é o estado emocional da pessoa. Se ela vai com medo ali, eu acho que o oficial já percebe. Você imagina também quantas pessoas eles não atendem por dia. Pois é. Sim. Ela olha pra cara da pessoa, já sabe se ela tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tá falando verdade, se tá falando mentira. Deve ser uma loucura o trabalho deles, né? Muita gente. Eles precisam entender o perfil em coisa de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Eu quero saber se você tá me falando a verdade. Sim. Então, eles têm muita experiência. Imagina o treinamento que eles não têm. Eu acho que eles observam muito a questão do nervosismo, porque é sobre você ali. Então, se você não tem segurança falar sobre você mesmo, então alguma coisa você tá escondendo, alguma coisa você tem a temer. Então, por isso que a gente fala, né? Relaxa, fica tranquila. Eu sei que é importante, que investe muito dinheiro, mas a questão da calma, você passar segurança durante a sua fala, conta muito. Dá um frio na barriga, né? Sim. Mas é isso que você falou. É o meu perfil.
Você quer saber o que de mim? Eu conto a Sim. minha vida pra você aqui, não vou ter nenhum problema. Sim. Eu sei que dá um frio na barriga, dá aquela gelada, principalmente na hora que você tá na fila e fala, putz, ele negou 2. Será que Eu não meu quero vai- passar nessa Esses janela relatos aqui, são não. muitos, né? Aí a pessoa fica com medo. Então, mas tem que... Aquele perfil é outro perfil. Sim. Eu sempre oriento os clientes que eu atendo, é assim, não escuta o que a pessoa tá falando na fila. Sim. Não escuta. Porque é um absurdo. Falamos O todo que momento, as, né? as pessoas falam ali, todo aquele serviço que a gente fez cai por água, porque dela vai acreditar naquela pessoa que tá na fila e vai começar a duvidar daquilo que você falou, porque tá sendo diferente, e chega lá, o problema tá instaurado. Sim. Eu sempre oriento, ó, não escuta. Você quer falar, fala de futebol na fila, mas não vai falar do visto. O visto, se você tiver dúvida, me liga, sai lá de dentro, me liga que eu te explico, mas não escuta o pessoal que tá na fila, porque é aquilo que eu falo, cada perfil é um perfil. Exatamente. A orientação que a gente direciona para o nosso cliente é específica para ele. Sim. Não vai funcionar com o outro. Sim. Uhum. E o contrário do que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que a entrevista é numa salinha, só você e o Isso. oficial. E não é. São várias cabines, o oficial do lado de dentro da cabine e várias pessoas do lado de fora respondendo. Então, querendo ou não, você consegue ouvir o que ele tá falando com outra pessoa. Então, geralmente o que a gente fala é, não presta atenção, não toma aquilo pra você, porque você vai observar, vai ver que o oficial ele é um pouco mais rígido, ele é um pouco mais ríspido, aí você vai ficar com medo de passar com aquele oficial e vai acabar passando com o Sim. oficial e já vai chegar nervoso. Então não tenta prestar muita atenção, porque cada entrevista é uma entrevista, porque cada perfil é um perfil. Porque se for escutar, não faz sentido, né? Escutou lá, ele falou que vai para Nova York. Ai, minha viagem para Nova York. Só que eu não vou falar porque negou o dele. Eu vou mudar, porque exato. e não é assim, né? Sim. O perfil, o formulário, tá tudo preenchido para seguir aquela estratégia, que Exato. é apresentar a verdade. Sim. E legal. Isso aqui são os principais. Vocês têm mais algum? Interessante também na entrevista, quando você estiver ali com o oficial, né? Ele na cabine blindada, geralmente é muito barulho lá dentro, né? No consulado. Sim. Então é importante estar atento nas perguntas, né? Porque como eles são norte-americanos, eles falam português, mas é um português tanto quanto puxado, é interessante estar atento para entender a pergunta, para que eles não venham a repetir a pergunta mais de uma vez, né? Sim. Então, essa é uma dica super importante também e que faz diferença na hora da entrevista, né? Sim. Acalmem os ânimos, treina na frente do espelho se for Sim. necessário, ouve uma Sim, música muito. antes, usa aquilo que te acalma pra poder ir na entrevista tranquilo. Liga pro Val 15 vezes. É. Sim, pode ligar. O Val toca um violão, canta uma música lá pra vocês. Sim. Por isso que é muito importante contratar uma assessoria, né, de visto especializada, principalmente a Mundo dos Vistos, que já está há mais de 20 anos no mercado, porque a gente consegue passar essa segurança, passar essas dicas. Então, você tem um consultor exclusivo que vai te atender do início ao final. Então, se você estiver nervoso, você pode ligar para ele quantas vezes for necessário e falar, olha, eu tô nervoso, o que eu respondo? Mas se acontecer, né, X situação, às vezes não passa pela nossa cabeça, mas na cabeça dos clientes passam muitas situações. Então, você conversar com uma pessoa que é especialista naquilo, ela vai conseguir te acalmar e te dar as melhores orientações, muito melhor do que você ver vídeo de pessoas que talvez não tenham tanta propriedade para poder falar a respeito. Exatamente. E não vai com dúvida, né? Você tem dúvida, Exato. manda um e-mail, manda um WhatsApp que a gente vai esclarecer. A Sim. pessoa tem que ir muito certa, muito... Sim. Preparadas. Exatamente, com o que pode acontecer e tudo mais. E o que eu queria falar assim, ok, e se o visto for negado? A gente precisa deixar isso claro agora. Se pode reaplicar, quanto tempo pode reaplicar, quais são os principais motivos, aqui a gente já acabou falando, mas é questão de prazo também. Se no dia seguinte pode fazer de novo, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Tá. O visto sendo negado, geralmente sim pode aplicar, né? Na sequência ali, tecnicamente falando, no dia seguinte, geralmente eles entregam a famosa carta rosa, até mesmo branca, que é a 214B, né? Denominação dela. E, assim, de modo geral, ela significa a falta de vínculo com o seu país de origem, né? Só que você pode reaplicar a qualquer momento uma nova tentativa para tirar o visto B1, B2 de turismo. E assim, pode. No dia seguinte, a pessoa vai lá, pode fazer de novo, se ela quiser pagar de novo a taxa. Sim. Foi negada, ela Isso. pode fazer isso quantas vezes ela quiser. Sim. A grande questão é, se o visto foi negado, com base no teu perfil. Não adianta você querer chegar no formulário e vou mudar tudo aqui para ficar mais bonito, Uhum.
sendo que você não consegue comprovar. Sim. Ou seja, um exemplo, a pessoa coloca lá que ganha R$2.000. Foi negado. Agora eu vou colocar aqui em 20, que acho que foi isso. Não é, sabe, eles têm o histórico disso daqui. Não Sim. adianta você querer mudar o formulário ou mudar alguma informação se não condiz com a verdade. Isso é verdade. Se você percebeu que tem alguma coisa que o oficial não se atentou ou alguma informação que talvez tenha faltado no formulário e você consegue comprovar, vai no dia seguinte que talvez Sim. você consiga. E se você teve uma negativa, tem que tomar cuidado, tem que avaliar muito bem se realmente vale a pena você tentar de novo. Eu já vi, tem que tomar cuidado com a empresa que você contrata, tem empresa no mercado aí que dá garantia vitalícia no visto da pessoa. Ou seja, pode negar quantas vezes for que ele vai continuar fazendo serviço. Sim. E não faz sentido, no meu ponto de vista comercial, isso daí, porque a gente vai tentar fazer um processo de visto que seja aplicado que seja concedido na primeira vez. Se não foi, alguma coisa bem errada tá no perfil. Então ele vai ter que mudar. Não adianta ele querer fazer amanhã de novo, vai ter que mudar alguma coisa para que dê certo. Sim. Precisa apresentar de alguma maneira diferente para que o oficial entenda o motivo da viagem. Sim. E tem muita empresa também que garante a concessão do visto. Faz comigo aqui que é 100% de visto concedido. Isso daqui não existe, não tem como a gente... blefe total. Não tem como a gente garantir nada. A gente garante que nosso serviço vai ser bem feito. Sim. Agora a resposta quem dá lá é o oficial. Exatamente. Em relação à cartinha de negativa, a 214B, infelizmente, esse é o único respaldo que eles dão pós-entrevista. Então, independente do porquê o visto foi negado, essa é a resposta que eles vão dar, uma resposta padronizada. Porque o consulado, ele não disponibiliza. Então, ele fala que, para ele, essas informações são confidenciais. Então, ele sabe por que você foi negado. Ele fica escrevendo lá no computador, então fica no sistema. E é muito importante aquilo que o oficial coloca sobre você. Porque se você tem um visto negado e vai tentar de novo, o oficial que vai fazer a entrevista, ele vai ler o que o oficial anterior colocou sobre você. Então, questão de comportamento, questão de informação incorreta, então tudo isso conta. Então, infelizmente, não tem como a gente, você não sabe porque meu visto foi negado, não tem como você consultar. Não tem como a gente consultar. Mas é muito importante, até nas entrevistas em que o visto é negado, você se portar, tentar, né, ao máximo falar a verdade, porque tudo fica registrado no histórico que pode prejudicar depois.